Milionário que passeava de helicóptero viu quando mulher abandonava seu filho cadeirante na mata. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! Você já se sentiu impotente ao testemunhar algo que mudaria o rumo de uma vida? Ou, melhor, já imaginou que ao salvar alguém, você poderia estar mudando a história de uma comunidade inteira? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Joaquim Zambi, o milionário que, ao fazer um simples passeio de helicóptero, viu algo que ele jamais poderia prever, algo que iria transformá-lo para sempre. Joaquim, com 42 anos, dono de um império que se estendia por todo o setor de petróleo em Angola, estava no auge da sua carreira. A riqueza, o luxo e o poder eram como sua segunda pele. Ele nunca pensava em sua fortuna como algo negativo, mas algo que, de certa forma, o afastava das pessoas reais, da dor e da luta daquelas que estavam fora do seu círculo de influências. O que ele nunca imaginou é que, em um único voo sobre a mata, sua vida e a vida de um garoto em uma cadeira de rodas mudariam para sempre. Era uma manhã clara, com o sol refletindo no metal polido do seu helicóptero. Joaquim havia decidido fazer um passeio sem destino, apenas para relaxar da pressão dos negócios. O vento soprava com força e o som das lâminas cortando o ar trazia uma sensação de liberdade que ele não sentia há anos. Durante o voo, ele olhava a vastidão da paisagem de Angola, com suas serras, campos e vilarejos que pareciam tão distantes da sua realidade. No entanto, foi ali, no meio daquela tranquilidade, que algo incomum chamou sua atenção. Ao olhar pela janela do helicóptero, ele viu uma cena que o fez quase perder o controle do voo. Lá embaixo, em meio à densa mata, uma mulher, sozinha, estava empurrando um jovem em uma cadeira de rodas, afastando-o da estrada principal. O que parecia ser uma simples caminhada logo se transformou em algo desconcertante. Quando o helicóptero passou mais baixo, Joaquim ficou paralisado. A mulher, com um gesto desesperado, simplesmente deixou o garoto para trás e desapareceu na floresta. Joaquim não conseguia acreditar no que havia acabado de ver. A cena ficou gravada em sua mente. Aquela mulher, aquele garoto, o abandono cruel. Algo dentro dele fez com que seu instinto falasse mais alto que qualquer razão. Ele sabia que tinha que agir. Mas o que ele poderia fazer? Ele era um homem de negócios, acostumado a lidar com contratos e cifras gigantescas, não com dramas humanos. Mas aquela cena, aquele abandono sem explicação, estava o consumindo por dentro. Decidido, Joaquim instruiu o piloto a fazer um pouso improvisado nas imediações da área. Ele estava tenso, não sabia o que iria encontrar, mas algo em seu coração lhe dizia que ele não poderia deixar aquele garoto ali, sozinho. Ele desceu rapidamente do helicóptero e se dirigiu até o local onde o garoto ainda estava, com os olhos fixos no horizonte, como se estivesse esperando por algo que nunca mais viria. Quando Joaquim se aproximou, o garoto, Mário, olhou para ele com uma expressão de surpresa, mas sem medo. Ele tinha apenas 16 anos, mas sua vida já carregava mais dor e sofrimento do que a maioria das pessoas poderia suportar em uma vida inteira. Sua condição, que o prendia à cadeira de rodas, não era visível para muitos. A sociedade em que vivia, marcada pela desigualdade social e pela falta de recursos, frequentemente ignorava suas necessidades, assim como a de sua mãe, Maria da Silva, que parecia ter chegado ao limite de suas forças. Joaquim se agachou ao lado de Mário, tentando acalmá-lo. O garoto, com um sorriso tímido, apenas murmurou: "Minha mãe, ela me deixou aqui." A voz de Mário era baixa, quase inaudível, mas cada palavra carregava uma dor que Joaquim não sabia como lidar. Ele não sabia o que havia levado Maria a tomar tal decisão, mas uma coisa era clara: aquela mulher, em algum ponto de sua vida, havia perdido a esperança. O milionário olhou ao redor e percebeu que estava em uma área remota, longe das atenções das autoridades e da cidade. Era um lugar onde o abandono podia ser facilmente encoberto, onde a miséria e o desespero não eram novidade para quem crescia ali. Mas algo nele não podia aceitar que aquele jovem ficasse ali, sozinho, sem proteção, em meio à selva. "Eu não vou te deixar aqui", disse Joaquim, firme, sem hesitar. Ele sabia que sua vida de luxo e poder não significava nada diante daquela situação. Não importava o que ele tivesse conquistado até ali. Agora, o que importava era Mário. Mas a pergunta que ficou na mente de Joaquim era: o que havia levado Maria a abandonar seu filho? E o que ele deveria fazer a seguir?
Joaquim não sabia exatamente o que fazer a seguir, mas algo dentro dele dizia que não poderia simplesmente deixar Mário ali. O garoto, embora debilitado, parecia confiar em Joaquim, e isso só aumentava a responsabilidade que o milionário sentia. De alguma forma, a vida de Mário, uma vida marcada pela dor e pelo abandono, tocava algo profundo dentro dele. Ele sabia que precisava agir, não só pelo garoto, mas por algo maior, algo que ainda não conseguia entender. "Você quer vir comigo? Eu te levo para um lugar seguro", Joaquim perguntou, tentando passar confiança. Mário olhou para ele, os olhos fixos no horizonte, como se a promessa de um futuro melhor fosse uma ideia distante, quase impossível de alcançar. Mas o olhar de Joaquim foi firme. Ele não iria deixá-lo ali, sozinho, exposto àquelas condições. Após alguns minutos em silêncio, Mário assentiu com a cabeça, concordando. Era o que ele queria, sair daquele lugar, longe do abandono de sua mãe, longe da dor da rejeição. Quando Joaquim o ajudou a subir no helicóptero, o garoto parecia um pouco mais aliviado. O som das lâminas cortando o ar trouxe uma sensação de proteção, uma sensação de que, talvez, ainda houvesse esperança. No caminho de volta, o milionário não conseguia parar de pensar em Maria. O que teria levado uma mãe a abandonar o próprio filho, principalmente um filho tão jovem e vulnerável? Qual dor, qual desespero, poderia ter causado tamanho ato de crueldade? Enquanto o helicóptero cortava os céus, Joaquim pensava nas histórias que ouvirá sobre pessoas em situações desesperadoras. Mas nada disso parecia justificar o que ele acabará de testemunhar. Ao chegarem à cidade, Joaquim levou Mário para uma clínica particular onde o garoto pudesse receber cuidados médicos. Ele se sentia estranho, talvez até fora do lugar, como se aquele gesto de salvar uma vida fosse algo além de sua própria capacidade de compreensão. Mas a sensação de estar fazendo o certo era inegável. Ele sabia que, ao levar Mário para um lugar seguro, ao menos naquele momento ele poderia oferecer um futuro melhor para o garoto. O problema, porém, era Maria. O que faria com ela? Joaquim não podia simplesmente esquecer o que aconteceu. Ele sabia que precisava entender o que tinha levado aquela mulher a abandonar seu filho. E, mais importante, sabia que, se a situação de Maria fosse tão desesperadora quanto parecia, ela também merecia ajuda. Mas de onde começar? Como procurar por alguém que, aparentemente, não queria ser encontrada? Enquanto Mário se recuperava, Joaquim decidiu investigar. Ele começou a conversar com as pessoas que poderiam ter visto Maria nos dias anteriores. O nome de Maria da Silva não era incomum, mas ele logo soube que ela havia sido uma mulher marcada pela dor e pelo abandono. Uma mulher que, por anos, lutou para sobreviver nas áreas mais remotas de Angola. O que ninguém sabia era que Maria não havia sempre sido aquela mulher que parecia desamparada e sem esperança. Ela tivera um passado, uma vida antes da tristeza e da solidão. Maria nasceu em uma pequena aldeia na província de Huila, uma das regiões mais pobres de Angola. Sua infância, longe de ser fácil, foi marcada pela luta diária pela sobrevivência. Seus pais, agricultores que mal conseguiam sustentar a família, foram obrigados a enviar Maria para a cidade, na tentativa de lhe proporcionar uma vida melhor. Foi ali, em Luanda, que ela conheceu um homem, o pai de Mário. No início, ele parecia ser a resposta para suas dificuldades, um homem carismático, com sonhos grandes, mas que, ao longo do tempo, revelou-se violento e controlador. Ela não sabia como se livrar daquele homem, que a esmagava com suas expectativas e abusos. Maria casou-se com ele ainda jovem, e logo engravidou. Mário nasceu com uma condição rara que o deixou dependente de uma cadeira de rodas desde pequeno. Mas foi nesse momento que Maria começou a se perder. O marido, que se tornou ainda mais abusivo após o nascimento do filho, começou a tratá-la com desprezo, como se o problema do filho fosse culpa dela. Ele a culpava pela deficiência de Mário, dizendo que ela tinha trazido uma criança inútil ao mundo. Os anos passaram, e a situação de Maria só piorava. A violência doméstica se intensificou, e as condições financeiras da família desabaram. Com o tempo, ela se viu completamente sozinha, sem amigos, sem recursos e com um filho doente, que precisava de cuidados constantes. Foi nesse ponto, quando sua saúde mental e emocional estavam no limite, que ela tomou a decisão que mudaria tudo: abandonou Mário na floresta. Mas por quê? Porque ela o deixaria ali, em uma mata, sozinha,
sem um pingo de compaixão. A resposta estava na profundidade do sofrimento que ela carregava dentro de si. Maria acreditava que, ao abandonar Mário, ela estaria o libertando de um sofrimento que ela não conseguia mais suportar. Ela sentia que não era capaz de cuidar dele, de dar-lhe uma vida digna. Ao deixá-lo na mata, ela acreditava que ele estaria em um lugar mais seguro, que alguém o encontraria e lhe daria a chance de uma vida melhor. Foi uma escolha desesperada, feita a partir de um sofrimento insuportável. Joaquim, ao descobrir a história de Maria, sentiu uma mistura de raiva e compaixão. Ele entendia que, embora a decisão de Maria fosse inaceitável, ela também era uma vítima de circunstâncias que ninguém deveria enfrentar. A sociedade de Angola, marcada por desigualdades extremas, muitas vezes empurrava as pessoas para o limite, forçando-as a tomar decisões terríveis. Agora, Joaquim se via diante de um dilema: ajudar Maria ou apenas focar em Mário, que ele sabia precisar de muito mais do que ele poderia oferecer sozinho. Depois de dias em que se dedicou a cuidar de Mário, levando para consultas médicas e tentando fazer com que se sentisse seguro, Joaquim não conseguia mais tirar Maria da cabeça. A história da mulher abandonando o próprio filho na mata parecia um pesadelo, mas a mais recente descoberta sobre seu sofrimento fez entender que o ato desesperado dela não vinha de um coração maldoso, mas sim de alguém que já não conseguia mais suportar o peso da vida. Por mais que fosse difícil, Joaquim sabia que precisava encontrar Maria. O fato de ela ter deixado o filho de 16 anos para trás não poderia ser simplesmente ignorado. Não, ele precisava entender o que estava por trás de tudo aquilo. Ele também sabia que, se quisesse ajudar Mário de verdade, precisaria entender sua história e, talvez, oferecer à mãe dele a chance de reconstruir sua vida. Não seria justo livrar Mário de sua dor e deixar Maria à mercê de seus próprios demônios. Com essa determinação, Joaquim usou sua rede de contatos, e após alguns dias de busca, finalmente obteve informações sobre o paradeiro de Maria. Ela estava em um vilarejo afastado, ao norte de Luanda, em uma casa simples de barro e palha, longe da cidade, longe de tudo que ela já conhecera de bom na vida. Era uma realidade difícil, marcada por sobrevivência e escassez. Mesmo sabendo que o encontro com Maria seria complicado, Joaquim não hesitou. Ele sabia que precisava de respostas, e não apenas por causa de Mário, mas porque sentia uma responsabilidade moral. Algo nele dizia que aquele encontro mudaria a vida de todos os envolvidos. O carro de Joaquim seguiu por estradas poeirentas, onde a vegetação rasteira parecia esconder os pequenos vilarejos da região. A sensação de desconforto era palpável, e o luxo de sua vida parecia ainda mais distante. Aqueles lugares, com suas casas simples e ruas empoeiradas, eram mundos que ele nunca se permitirá conhecer de verdade. Tudo o que ele tinha, o dinheiro, as mansões, o poder, parecia pequeno demais diante da miséria que ele via pela janela do carro. Ao chegar no vilarejo, Joaquim foi guiado até a casa de Maria. Era um lugar humilde, de paredes simples e um telhado que já dava sinais de desgaste pelo tempo. A casa, embora modesta, ainda exalava o cheiro de uma vida que resistia, mesmo diante de tantos obstáculos. Maria estava ali, sentada à porta de sua casa, com um olhar vazio, como se aguardasse algo que nunca chegaria. Joaquim parou o carro e saiu lentamente. Ele se aproximou dela, com um sentimento estranho no peito. Ele sabia que o que aconteceria dali em diante poderia mudar tudo para Maria, mas também sentia que aquela mulher, em algum momento, precisava enfrentar as consequências de seus atos. Ele não sabia como começar, mas a dor que ela carregava era evidente, estava estampada em cada ruga de seu rosto, em cada movimento que fazia. Maria! Joaquim falou com uma suavidade que nem ele imaginava que fosse capaz de ter. Ela ergueu o olhar lentamente, como se estivesse tentando identificar quem falava com ela. Quando reconheceu Joaquim, o milionário, o homem que ela jamais imaginaria que cruzaria seu caminho, seu rosto se fechou. Ela não sabia o que pensar, o que esperar. Ela sabia que o abandono de Mário havia sido um ato impensado, mas agora que o filho estava em boas mãos, talvez fosse hora de pagar pelo que fizera. Eu não queria fazer isso, ela disse, com a voz trêmula, quase como um sussurro. Eu não sabia mais o que fazer, Joaquim. Não tinha mais forças. Meu filho, Mário. Ele sempre me olhava com aqueles olhos cheios de esperança, e eu não sabia mais como cumprir o que ele precisava. Ela parou de falar, engolindo as palavras com um choro reprimido.
Eu achei que, se o deixasse lá, alguém o encontraria. Alguém que teria condições de cuidar dele, ao contrário de mim. Joaquim ficou em silêncio por um momento. Ele sabia que as palavras dela não eram uma justificativa, mas algo em seu coração dizia que Maria não era uma mulher má. Ela estava perdida, desesperada. Ele sentia isso. Mas o que ela fizera não podia ser ignorado. Maria, o que você fez foi muito grave. Você não pode abandonar seu filho assim, sem qualquer explicação, sem qualquer razão. Ele é seu filho. O que você sentiu não pode justificar o que aconteceu. Ele é uma criança, um jovem que depende de você. Maria abaixou a cabeça, sem coragem de olhar nos olhos de Joaquim. Ela sentia o peso da culpa, e sabia que não tinha como mudar o que fizera. Mas as palavras de Joaquim pareciam penetrar seu coração, mais do que qualquer recriminação. Ela estava exausta, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Estava quebrada. Eu sei que errei. Mas você precisa entender. Eu não sabia mais como cuidar dele, Joaquim. Eu não sou uma pessoa forte. Eu não tenho forças. Eu só queria que ele tivesse uma chance. O silêncio tomou conta do ambiente. Joaquim sentia que aquelas palavras diziam mais sobre a dor de Maria do que sobre suas ações. Ele a observava, tentando encontrar algo ali que o fizesse entender como uma mulher poderia chegar a esse ponto. Não havia ódio em Maria, apenas uma resignação profunda. Maria, disse Joaquim, finalmente, com um tom mais suave. Eu vou te ajudar. Você não está sozinha. Vou garantir que Mário tenha o melhor cuidado possível, e eu também vou te ajudar. Mas você precisa aceitar a ajuda. Não pode mais se esconder da vida, da sua responsabilidade. Você não precisa mais carregar esse peso sozinha. Ela olhou para ele, com um misto de incredulidade e gratidão nos olhos. A oferta de ajuda parecia surreal para ela. Ela, que sempre havia vivido no limite da sobrevivência, agora tinha diante de si a chance de recomeçar. Após o encontro tenso e doloroso, Joaquim deixou a casa de Maria com um sentimento misto de compaixão e frustração. Ele sabia que as palavras de apoio eram o primeiro passo, mas também sentia que Maria estava distante, como se não acreditasse realmente que ela merecia uma segunda chance. Ela estava quebrada, fisicamente e emocionalmente. Mas uma parte de Joaquim ainda acreditava que, se ela fosse capaz de dar um passo à frente, ela poderia recomeçar. Não apenas por Mário, mas por si mesma. Nos dias que se seguiram, Joaquim manteve-se em contato constante com Mário, monitorando sua recuperação, levando-o a terapias e garantindo que ele estivesse seguro. Mário começava a se sentir um pouco mais confortável, mas as lembranças da mãe, do abandono, ainda o atormentavam. O garoto estava perdido, tentando entender o que havia acontecido, o que ele havia feito de errado. Ele queria acreditar que havia algo de bom em sua mãe, mas o gesto de abandono era um peso difícil de carregar. No entanto, o que mais surpreendeu Joaquim foi a mudança que começou a se formar em Maria. Nos primeiros dias, ela parecia se fechar mais a cada palavra de ajuda que ele oferecia. Mas então, algo mudou. Maria começou a fazer perguntas, a se interessar por como Mário estava, a tentar se entender melhor. Ela ainda não confiava completamente na ajuda de Joaquim, mas sua resistência começou a diminuir. Ela finalmente aceitou um convite para almoçar com ele e Mário, uma tentativa de reintegração, de mostrar a ela que poderia ser mais do que a mulher que abandonou seu filho. Quando o dia do almoço chegou, Joaquim se preparou para enfrentar uma situação delicada. Ele sabia que, por mais que tentasse ajudá-la, a recuperação de Maria seria uma jornada longa, difícil e cheia de obstáculos. Mas ele também sabia que, sem uma mudança interna, sem a coragem de Maria para enfrentar seus próprios demônios, nenhuma ajuda seria suficiente. A mesa estava posta em sua casa, em um ambiente aconchegante e tranquilo. Mário estava lá, ainda desconfiado, mas com um pequeno sorriso, algo que Joaquim raramente via no rosto do garoto desde o incidente na mata. A presença de Maria parecia diferente, um pouco mais suave, como se ela estivesse tentando se reconciliar com a própria dor. Mas o peso da culpa ainda a consumia, e ela não sabia se conseguiria lidar com o que havia feito. Eu não sei nem como começar a agradecer, Maria disse, sua voz falhando um pouco, enquanto se sentava à mesa.
Estou completamente perdida. Joaquim, que já esperava esse tipo de reação, apenas sorriu e gesticulou para que ela se sentasse. Não se trata de agradecimento, Maria. Estamos aqui para reconstruir, não para julgar. O que aconteceu, aconteceu. O importante é o que vamos fazer daqui para frente. Mário a olhou de maneira cautelosa, mas não disse nada. Ele parecia confuso, ainda em dúvida sobre a presença da mãe. As emoções estavam em um turbilhão dentro dele, e não era fácil entender tudo o que estava acontecendo. Ele desejava ter respostas para as perguntas que o consumiam, mas não sabia se seria capaz de entendê-las. Maria olhou para o filho e, pela primeira vez em muito tempo, algo se rompeu dentro dela. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto, e ela respirou fundo, tentando encontrar coragem para falar. Eu errei, Mário. Eu errei, e sei que jamais poderei apagar isso. Mas por favor, me dê uma chance de mostrar que posso ser uma mãe melhor para você. Eu prometo que vou tentar. Sua voz estava cheia de dor, mas também de uma sinceridade que Joaquim não tinha visto antes. Mário permaneceu em silêncio por alguns segundos, absorvendo as palavras da mãe. Ele a olhou, como se estivesse procurando algum sinal de que ela realmente estava arrependida. Não era fácil perdoar alguém que o havia deixado em uma situação tão desesperadora, mas, no fundo, ele ainda a amava. O que ele mais desejava naquele momento era ter sua mãe de volta, a mulher que ele lembrava com carinho de quando ainda era pequeno, antes da violência e da miséria tomarem conta de sua vida. Eu não sei se consigo esquecer, mãe, Mário disse finalmente, sua voz trêmula. Mas se você me der tempo, eu posso tentar entender. Aquelas palavras, tão simples, mas carregadas de um peso imenso, foram suficientes para que Maria sentisse que havia um fio de esperança. Ela olhou para Joaquim, e viu nele uma figura que não estava ali apenas para resgatar seu filho, mas para dar a ela uma chance. A chance de se reconstruir, de entender que ela também merecia viver com dignidade. Ele não estava apenas salvando Mário, ele a estava salvando também, de uma maneira que ela jamais imaginou que seria possível. O almoço continuou, mais calmo agora, com uma sensação de alívio pairando no ar. Não era uma cura instantânea, nem uma solução para todos os problemas, mas era um começo. Joaquim sentia que estava dando o primeiro passo para um processo longo e doloroso, mas ao mesmo tempo, ele sabia que Maria precisava dessa oportunidade, e Mário também. Ambos precisavam se curar, e ele poderia ser a ponte entre eles, entre os cacos da dor e a chance de recomeço. Após o almoço, Joaquim propôs a Maria que começassem a terapia juntos, em um programa que ele acreditava ser o melhor caminho para superar os traumas. Ela hesitou no início, ainda cheia de medo do que poderia acontecer, mas algo em seu interior se acendeu. Ela sabia que, se não tomasse essa decisão, a vida continuaria a esmagá-la de maneira implacável. Eu aceito, Maria respondeu, com uma leveza que parecia improvável naquele momento. Eu aceito, Joaquim. Por Mário, por mim, por nós. Após o almoço, que foi o início de uma possível reconciliação entre Maria e Mário, Joaquim sentiu que o caminho à frente não seria fácil. Embora houvesse uma pequena faísca de esperança no ar, as feridas emocionais de ambos eram profundas, e uma conversa de poucas horas não resolveria tudo. O que Maria e Mário precisavam era de tempo e apoio contínuo, algo que Joaquim estava mais do que disposto a oferecer. Mas ele sabia que o processo de cura seria longo, e que as sombras do passado poderiam surgir a qualquer momento, ameaçando apagar as pequenas luzes de progresso que estavam tentando acender. Nos dias que se seguiram, Maria começou a frequentar as sessões de terapia sugeridas por Joaquim. Ela estava receosa, com medo de que a dor do passado se intensificasse ainda mais, mas sentia que não tinha outra opção senão seguir em frente. As sessões, no entanto, eram um desafio. Cada encontro a fazia confrontar aspectos de sua vida que ela preferiria ter esquecido. Ela se viu, muitas vezes, à beira das lágrimas, revivendo a dor da infância, da juventude perdida e dos abusos que sofrerá durante o casamento. Não era fácil encarar suas fraquezas, as escolhas erradas que fizera e, principalmente, a culpa que sentia por ter deixado Mário sozinho, na mata. Mas Maria estava determinada. Durante as sessões, ela começou a perceber que o primeiro passo para o perdão, tanto o perdão de si mesma quanto de Mário, era encarar a verdade de frente. Ela precisaria confrontar a mulher que se tornará,
a mulher que abandonara o próprio filho. As palavras de Joaquim ecoavam em sua mente: não se trata de desculpas, Maria. Se trata de ação. Se trata de mudança. Mário, por sua vez, estava vivendo uma montanha-russa emocional. No começo, ele se mostrava desconfiado e fechado, sem saber o que fazer com os sentimentos conflitantes que surgiam dentro dele. O desejo de perdoar sua mãe estava ali, mas a dor de ter sido abandonado ainda o consumia. Cada olhar de Maria parecia reavivar suas feridas. O garoto sentia que a reconstrução da relação não poderia acontecer da noite para o dia. Ele precisava de tempo, mas o que mais o atormentava era a dúvida: será que ele conseguiria esquecer o sofrimento causado pela mãe? Como poderia confiar nela novamente depois de tudo o que aconteceu? Ele decidiu que precisaria de mais do que apenas palavras para superar tudo aquilo. Mário sabia que precisava de uma mudança real, não apenas para seguir em frente, mas para se curar. Durante suas sessões de terapia, ele também começou a enfrentar suas próprias questões. O trauma de crescer com uma mãe ausente, a violência no lar e a constante sensação de insegurança o marcaram profundamente. A dor física de sua condição nunca foi o maior problema para ele. Era a dor emocional, o vazio da rejeição, que o impedia de viver plenamente. Ele ainda amava Maria, mas a confiança havia sido abalada de maneira irreparável. Apesar disso, algo mudou quando ele viu Maria se entregando ao processo de cura. Pela primeira vez, ele percebeu que sua mãe estava disposta a lutar para ser melhor, não só por ele, mas também por ela mesma. Isso gerou uma pequena chama de esperança em seu coração, uma chama que ele se recusava a apagar, mas também não sabia como alimentar. Ele estava em um limbo emocional, onde os sentimentos de raiva e dor conviviam com o desejo de ter sua mãe de volta. O processo de reconstrução familiar começou lentamente, sem pressa. A cada dia que passava, Maria dava pequenos passos em direção à recuperação de sua relação com Mário. Ela o acompanhava nas terapias, se oferecia para ajudá-lo em atividades simples, como preparar suas refeições ou ajudá-lo a se vestir. Ela sabia que, para que houvesse verdadeira reconciliação, ela precisaria se entregar, de corpo e alma, à tarefa de ser a mãe que ele merecia. Mas, para isso, ela teria que primeiro se perdoar, e isso, por mais difícil que fosse, era a chave para a transformação de ambos. Joaquim, por sua vez, continuava a apoiar o processo, mas seu papel na vida de Maria e Mário estava se tornando cada vez mais complexo. Ele havia feito uma promessa a si mesmo de que ajudaria Maria e Mário da melhor forma possível, mas, ao longo do tempo, ele percebeu que havia algo mais acontecendo entre ele e Maria. Algo que ele não havia planejado, algo que ele não esperava sentir. Ele começou a perceber uma atração crescente por ela, algo que o desconcertava. Maria estava mudando, reconstruindo a si mesma, e ele a via com outros olhos. Mas ele sabia que ainda não era o momento de se permitir a esses sentimentos. Não quando a relação entre ela e Mário estava em um processo tão delicado. Em um de seus encontros, Maria percebeu que Joaquim estava mais distante do que o normal. Ela não sabia exatamente o motivo, mas sentia que ele estava se afastando. Sua própria insegurança e medo de ser julgada pelo que havia feito a impediam de perguntar diretamente o que estava acontecendo. Ela sabia que Joaquim era fundamental para sua transformação, mas também sabia que ele tinha seus próprios limites e que ele não deveria ser sobrecarregado com suas questões pessoais. Ela, afinal, estava começando a ver que sua recuperação não dependia de ninguém além de si mesma. No entanto, os desafios continuavam. Embora Maria estivesse se esforçando para melhorar, a sociedade ao seu redor não estava pronta para perdoá-la. Ela enfrentava olhares duros e críticas constantes por ter abandonado seu filho. Mesmo as pessoas que tentavam ajudá-la estavam cientes da gravidade de sua escolha. E cada vez que alguém a lembrava disso, a dor de Maria aumentava, tornando sua jornada ainda mais difícil. Mário, por sua vez, começou a se fechar mais uma vez. Ele temia que as expectativas sobre ele, sobre sua recuperação e seu perdão, fossem grandes demais. A pressão de se curar rapidamente, de perdoar a mãe, de seguir em frente sem processar adequadamente a dor, era um peso insuportável. Ele não sabia como lidar com tudo isso. E, mais uma vez, ele sentiu o medo de não conseguir reconstruir sua vida como antes. Ele queria ser feliz, mas não sabia como, nem por onde começar. O peso do passado continuava a ser uma sombra nas vidas de ambos. E, ao mesmo tempo,
havia uma sensação de que, aos poucos, a luz da esperança poderia se acender novamente. Mas não seria fácil. Para Maria, o verdadeiro desafio estava apenas começando. A transformação não viria sem sacrifícios. Ela precisava ser forte, mais forte do que jamais fora, para enfrentar as consequências de seus atos e para reconstruir, com paciência e persistência, os laços quebrados com Mário. O tempo passava e, com ele, Maria e Mário continuavam a trilhar o árduo caminho da recuperação. Para Maria, o processo de reabilitação emocional estava mais difícil do que ela imaginava. As terapias começaram a abrir velhas feridas, e, por mais que ela tentasse resistir, era impossível evitar o confronto com o seu passado. Cada sessão a fazia encarar o que ela era, uma mulher marcada pelas escolhas que fizera, pelas dores que carregava e, principalmente, pela decisão impensada que tomara quando deixou seu filho sozinho na mata. Maria estava aprendendo a se reconstruir, mas o peso da culpa era tão pesado que, muitas vezes, ela se perguntava se seria capaz de superar tudo aquilo. A terapia havia se tornado um campo de batalha emocional, onde Maria lutava contra suas próprias fraquezas, suas inseguranças e seus medos mais profundos. Ela descobriu que sua infância havia sido marcada por abandono e abusos que ela mesma nunca tinha percebido. Quando era criança, o carinho de uma mãe parecia um luxo distante. O desprezo de seu pai e as negligências de sua mãe criaram uma base de insegurança, uma constante sensação de que ela nunca seria suficiente. O casamento com o homem errado, um casamento que durou anos e a deixou sem esperança, fez com que ela perdesse a fé em si mesma. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. Era como se, a cada pedaço de seu passado, ela estivesse sendo forçada a enfrentar uma versão mais dolorosa de si mesma. O que a terapia fez foi forçá-la a entender algo que, antes, ela não queria admitir. Ela não era a única responsável pelos seus erros, mas ela era a única que poderia decidir mudar sua vida. Ela precisava parar de se culpar por tudo. A mulher que havia abandonado Mário precisava dar lugar a uma nova mulher, que, embora imperfeita, tinha o direito de recomeçar. E essa mulher era Maria. Mas, ao mesmo tempo, as expectativas da sociedade estavam oprimindo-a. Ela sabia que, em qualquer momento, poderia ser julgada. Cada vez que a olhavam, ela sentia a vergonha estampada no rosto das pessoas. Muitos de seus vizinhos ainda a viam como uma mulher irresponsável, alguém incapaz de cuidar de seu próprio filho. As fofocas sobre o abandono de Mário circulavam pela comunidade, e Maria sentia o peso dessas palavras o tempo todo. Apesar disso, Maria estava decidida a provar para si mesma, e para Mário, que ela poderia ser melhor. A cada pequeno gesto de carinho, ela sentia que estava dando passos na direção certa. Cada vez que ela via Mário sorrir levemente para ela, sua esperança se renovava. O filho dela, ainda tão jovem, sofria com o trauma do abandono, mas parecia começar a ver que sua mãe estava disposta a se reerguer. Mário ainda tinha dificuldades para confiar completamente nela, mas começava a perceber que, ao menos, ela estava tentando. Ele não sabia dizer se perdoaria completamente, mas sabia que, talvez, pudesse dar a ela uma chance de reconquistar seu amor. Porém, a relação deles ainda estava longe de ser resolvida. O peso do abandono de Mário estava se transformando em algo grande demais para ele carregar sozinho. Ele começava a se questionar: até que ponto ele deveria permitir que sua mãe voltasse a fazer parte de sua vida? E, mais importante, até que ponto ele deveria continuar se sacrificando pela reconstrução daquilo que ela havia destruído? A cada passo, Mário sentia que estava entre duas realidades: a dor de ser deixado e a vontade de recomeçar. Ele queria acreditar na mãe, mas as lembranças da traição estavam enraizadas em seu coração. Ele queria se curar, mas não sabia como lidar com o fato de que a pessoa em quem ele mais confiava havia o deixado. Seu medo era o de nunca conseguir esquecer, o de ser marcado para sempre. Joaquim, por sua vez, observava o desenrolar da situação com uma mistura de compreensão e preocupação. Ele sabia que o apoio a Maria e Mário era fundamental, mas também entendia que o tempo não era uma fórmula mágica para que eles apagassem o passado. Ele acompanhava com cautela os avanços de Maria, ainda que soubesse que o seu amor por ela estava começando a crescer, e o caminho à frente fosse, no mínimo, incerto. Joaquim também passava por uma luta interna.
Ao observar Maria em sua jornada de reabilitação, algo que ele não havia previsto começou a tomar conta de seu coração. Ele estava se apaixonando por ela. Mas ele sabia que não poderia, de forma alguma, permitir que isso interferisse no processo de cura que estava acontecendo com Mário e sua mãe. Ele tentava afastar essa atração, dizendo a si mesmo que sua responsabilidade naquele momento era ajudar, não se envolver. Mas, à medida que o tempo passava, ele via Maria não como uma mulher perdida e desesperada, mas como uma mulher forte e resiliente, que buscava, de maneira implacável, uma forma de corrigir seus erros. Uma tarde, Joaquim chegou à casa de Maria e Mário para um encontro agendado. O clima estava tenso, especialmente entre mãe e filho. Maria tentava, mais uma vez, estabelecer uma conversa profunda com Mário, e ele, mais uma vez, a evitava. Não era fácil para ele se abrir, e ele temia que, ao mostrar sua dor, ela pudesse se afastar ainda mais. Eu sei que você ainda me odeia, Mário, disse Maria, com a voz embargada. Mas eu estou tentando ser a mãe que você merece. Por favor, me deixe fazer isso. Deixe-me te ajudar. Eu sei que fui errada, mas você não precisa carregar essa dor sozinho. Mário a olhou, o coração apertado, e respondeu: eu não sei se sou capaz de te perdoar, mãe. Não sei mesmo. Eu queria que as coisas fossem diferentes. Eu queria acreditar que você realmente quer mudar. Mas a verdade é que eu não sei o que você quer. Não sei se isso é real ou só mais uma desculpa. Maria sentiu o peso das palavras de Mário. Ele estava certo. Ela não podia esperar que ele a perdoasse da noite para o dia. Tudo o que ela podia fazer era continuar tentando. Ela sabia que a dor que ele sentia não seria apagada com promessas vazias. Seria necessário muito mais do que isso. Joaquim, que estava quieto durante a conversa, se aproximou e colocou a mão no ombro de Mário, oferecendo um apoio silencioso. Vocês dois têm um caminho árduo pela frente, mas eu estarei aqui. O processo de cura não é rápido, e cada um de vocês precisa de seu próprio tempo. Eu sei que a dor de ambos é real, mas, se houver uma chance de reconstrução, ela começa agora, com ações concretas, e não com palavras. Maria, ao ouvir isso, olhou para Joaquim, grata por sua compreensão, mas sabia que o processo de recomeço seria algo que ela teria que enfrentar sozinha, com Mário. Ela tinha que aprender a ser uma mãe de verdade, não apenas para ele, mas também para si mesma. O tempo continuava a passar, e o processo de reconciliação entre Maria e Mário seguia, embora os passos ainda fossem lentos e hesitantes. Ambos estavam lutando contra seus próprios fantasmas, tentando curar feridas profundas. Mas, ao mesmo tempo, a realidade os colocava frente a frente com seus maiores medos, com o peso da culpa e da rejeição que ainda os acompanhava. Maria, em sua busca por redenção, sentia-se cada vez mais confusa. A cada dia que passava, ela enfrentava um conflito interno crescente. Ela queria ser a mãe que Mário merecia, mas, ao mesmo tempo, sentia que a distância emocional entre eles era quase insuperável. Cada tentativa de se aproximar de seu filho parecia falhar, e ela se perguntava se alguma vez conseguiria reconstruir aquilo que havia destruído. A dor do abandono de Mário, tanto físico quanto emocional, ainda estava viva em sua memória. Como poderia ela, uma mulher que havia falhado tão gravemente, esperar que seu filho a aceitasse de volta? Por mais que estivesse indo à terapia e tentando ser uma pessoa melhor, Maria se sentia incapaz de se libertar da sombra do seu passado. Quando ela olhava para Mário, via o olhar de dor e desconfiança que ele ainda carregava. Ele não dizia muito, mas a ausência de palavras e os silêncios prolongados entre eles diziam mais do que qualquer conversa poderia expressar. Ele estava lutando contra uma dor que ele mal sabia como lidar, uma dor que se multiplicava cada vez que ele olhava para sua mãe. Maria sentia que ele estava se distanciando dela a cada dia, e esse afastamento a angustiava profundamente. Ela já havia sofrido tanto durante a infância e adolescência, sentindo-se invisível e desprezada, que a ideia de que Mário pudesse se afastar dela definitivamente a aterrorizava. Ela precisava fazer algo, e rápido, para evitar que isso acontecesse. Mas o que poderia ser feito? Como ela poderia alcançar seu filho, que parecia se fechar cada vez mais, sem deixar de lado a dor que ele sentia? Joaquim, como sempre, estava ao lado deles, tentando ajudar da melhor maneira possível. Ele sabia que o processo de cura não seria fácil, e que ambos, Maria e Mário,
precisavam de tempo e paciência para se reconstruírem. Mas ele também sabia que as dificuldades emocionais e psicológicas que ambos enfrentavam eram imensas. O abandono de Mário não poderia ser resolvido em um passe de mágica, nem as dores de Maria poderiam ser apagadas rapidamente. O que ele podia fazer, ao menos, era fornecer um suporte constante. Certa tarde, Joaquim convidou Maria e Mário para um passeio em um parque próximo. Ele achava que seria uma boa oportunidade para que os dois, sem a pressão das sessões de terapia, pudessem conversar e, talvez, começar a encontrar uma forma de reconstruir sua relação. Mas quando chegaram ao local, as coisas não saíram como ele esperava. Maria tentou começar a conversa com Mário, mas ele permaneceu em silêncio. Ela olhou para ele, com um olhar cheio de expectativa, mas ele parecia distante, como se estivesse em outro lugar, perdido em seus próprios pensamentos. Maria, então, se forçou a falar. Mário, eu sei que ainda não te provei que sou uma boa mãe, mas, por favor, me dê a chance de mostrar que posso mudar. Eu só preciso de um pouco de tempo, e eu juro que vou tentar ser a mãe que você precisa. Mário levantou a cabeça e olhou diretamente nos olhos dela, mas não respondeu imediatamente. O silêncio entre os dois foi pesado, quase insuportável. Ele sabia que as palavras de Maria vinham de um lugar de sinceridade, mas a dor do abandono ainda era fresca em sua memória. Ele queria, com toda a sua alma, acreditar que ela poderia mudar, mas o medo de se magoar novamente o impedia de se entregar à ideia de perdão. Eu não sei, mãe, ele finalmente disse, sua voz baixa, mas firme. Eu só não sei se consigo te perdoar. Eu não sei se posso confiar em você novamente. Maria sentiu uma pontada no peito. Era como se o peso daquelas palavras tivesse sido um golpe direto em seu coração. Ela sabia que seria difícil para Mário perdoá-la, mas ouvir aquelas palavras tão duras foi mais doloroso do que ela imaginava. A angústia se refletia em seu rosto, mas ela não desistiu. Eu entendo, Mário, disse ela, tentando conter as lágrimas. Eu entendo que não seja fácil. Só te peço uma coisa, me dê uma chance de mostrar, aos poucos, que eu posso ser melhor para você. Eu não vou desistir de tentar. Você não precisa me perdoar agora, mas, por favor, não me feche completamente. Mário olhou para ela, ainda com uma expressão cética, mas algo em seu olhar suavizou por um momento. Ele não sabia o que sentia exatamente. O abandono que ele experimentara era uma dor que ele não sabia como traduzir em palavras. Ele tinha um vazio dentro de si que não conseguia explicar, e aquele vazio o impedia de aceitar a mãe com facilidade. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda a amava. Ela era a única mãe que ele tinha, e, de certa forma, ele queria acreditar que ela poderia mudar. Mas o medo de se decepcionar novamente o segurava, como uma corda invisível que o impedia de se libertar. Joaquim, que estava observando tudo em silêncio, se aproximou e colocou a mão no ombro de Mário. Às vezes, a dor é tão grande que nos impede de ver o que está bem na nossa frente, ele disse suavemente. Mas o perdão não acontece de uma hora para outra. É um processo. E você não está sozinho nisso, Mário. Estamos todos aqui para te apoiar. Maria olhou para Joaquim, grata por suas palavras. Ela sabia que ele estava tentando suavizar o momento, mas o peso das palavras de Mário ainda a assombrava. Ela não sabia se poderia reconstruir a confiança de Mário, mas sabia que, se tivesse que tentar, seria todos os dias, sem desistir. A conversa terminou sem grandes avanços, mas algo ficou claro para Maria. Ela não poderia forçar Mário a perdoá-la. Ele precisaria de tempo e, mais importante, ele precisava ver com suas próprias ações que ela estava mudando. Maria se afastou do parque naquela tarde com o coração apertado, mas com a determinação renovada. Ela sabia que o caminho seria longo e tortuoso, mas agora estava mais disposta do que nunca a percorrê-lo. Ela tinha um objetivo: reconquistar o amor de seu filho, um dia de cada vez. O sol começava a se esconder atrás das colinas ao longe, tingindo o céu com tons de laranja e vermelho, como se o próprio universo estivesse tentando pintar um final de dia perfeito. Mas para Maria, aquele cenário era uma metáfora de tudo o que ela sentia, uma beleza distante e quase inalcançável. Cada dia que passava, ela se via em uma luta interna, tentando transformar a dor de um passado cheio de falhas em algo que pudesse ser reconstruído.
Mas como reconstruir algo que parecia estar irremediavelmente quebrado? Maria, ainda absorvendo as palavras de Mário, caminhava de volta para casa, cada passo mais pesado do que o anterior. O silêncio entre ela e seu filho, que parecia se expandir a cada dia, a sufocava. Ela sentia que, a cada tentativa de se aproximar, mais distância era criada entre eles. A dor de ser rejeitada, mais uma vez, parecia estar arrastando-a para um abismo sem fim. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela se recusava a desistir. Algo que a impulsionava a tentar, mais uma vez, mostrar a Mário que ela poderia ser uma mãe digna de seu amor e confiança. Mas, seria possível. A noite chegou mais cedo do que o esperado, como se o próprio céu tivesse pressa para que ela enfrentasse a noite de suas próprias emoções. Ao entrar em casa, Maria encontrou Joaquim esperando na sala. Ele a olhou com uma expressão de preocupação, percebendo imediatamente que algo estava errado. Ele sabia que as conversas entre mãe e filho não estavam indo bem, e Maria não escondia sua dor. Ela se sentou no sofá, com os ombros caídos, como se todo o peso do mundo estivesse sobre ela. Eu tentei, Joaquim, disse Maria, a voz trêmula. Tentei com todas as minhas forças, mas não sei mais o que fazer. Mário está tão fechado, tão distante. Ele não quer me perdoar. Eu vejo nos olhos dele que ele ainda me vê como a mulher que o abandonou na mata. Eu nunca vou conseguir apagar essa imagem. Joaquim se aproximou e sentou ao lado dela, colocando a mão em seu ombro, tentando transmitir uma sensação de apoio e compreensão. Maria, você não vai apagar o que aconteceu, mas isso não significa que não possa ser perdoada. O perdão é algo que leva tempo, especialmente quando o ferido ainda está tentando entender a dor que sentiu. Mário ainda está processando tudo, e isso não pode ser forçado. Você precisa dar espaço para que ele possa caminhar por conta própria. Maria suspirou profundamente, a frustração e a tristeza visíveis em seu rosto. Eu sei, mas isso não torna a espera mais fácil. Ele está se afastando cada vez mais, e eu não posso deixá-lo escapar de vez. Eu não quero perder ele, Joaquim. Eu não posso. Joaquim a olhou com um semblante sério, mas também terno. Ele entendia o que ela estava sentindo. Sabia o quanto o amor de mãe era poderoso, mas também sabia que a dor de Mário era imensa, e isso não poderia ser ignorado. Maria, o caminho para a reconciliação não será fácil. Mas, lembre-se, não é só o tempo que vai curar as feridas. São as ações consistentes e verdadeiras. Mário precisa ver que você está se esforçando, todos os dias, para ser a mãe que ele merece. Às vezes, a paciência e a perseverança falam mais alto do que qualquer palavra. Maria olhou para Joaquim, e pela primeira vez em dias, ela sentiu um raio de esperança surgir dentro de si. Ele estava certo. Não seria fácil. Talvez fosse um caminho sem fim, mas ela precisava continuar tentando. Ela precisava se dar a chance de fazer a diferença. E, mais do que tudo, ela precisava mostrar a Mário, todos os dias, que ele ainda tinha uma mãe disposta a se entregar de corpo e alma para conquistá-lo novamente. O tempo foi passando, e Maria se entregou à sua missão. Ela começou a dedicar mais tempo a Mário, não em um esforço para forçar conversas, mas para estar presente de uma maneira genuína. Ela sabia que, para restaurar a confiança de seu filho, teria que ser paciente e, acima de tudo, verdadeira. O que ela não podia fazer era dar a impressão de que estava apenas tentando se redimir de um erro. Ela queria que ele visse que, além de uma mãe que havia falhado, ela era alguém que estava disposta a mudar. Os dias seguintes foram difíceis. Mário ainda estava distante, mas aos poucos, ele começava a notar o esforço de Maria. Ela não a forçava a falar, mas fazia de tudo para estar ao seu lado quando ele precisava. Preparava suas refeições com carinho, ajudava-o nas atividades cotidianas, e até mesmo passava mais tempo com ele, ouvindo suas músicas favoritas ou assistindo aos seus filmes preferidos. Nada de grande proporção, mas gestos pequenos e significativos que começaram a criar uma ponte invisível entre mãe e filho. Foi em uma tarde fria de sábado, quando Maria estava sentada no sofá, que ela percebeu que algo havia mudado. Mário entrou na sala, com os olhos um pouco mais suaves do que de costume. Ele se sentou ao lado dela, sem dizer uma palavra, mas sua presença já dizia tudo. Maria sentiu uma leve esperança surgir em seu coração.
Eu não sei se estou pronto para te perdoar, mãe, disse Mário, finalmente quebrando o silêncio. Mas eu posso te dar uma chance. Eu sei que você está tentando. E, por mais que eu tenha medo de me machucar de novo, eu vejo que você está fazendo o possível para mudar. Eu não posso simplesmente te ignorar para sempre. Maria sentiu uma onda de emoção tomar conta de seu corpo. Era apenas uma pequena abertura, mas para ela, aquilo significava o mundo. Eu vou continuar tentando, Mário. Todos os dias. Para te mostrar que, apesar de tudo que aconteceu, você sempre será meu filho, e eu sempre estarei aqui para você. Mário não respondeu imediatamente, mas a leveza que Maria viu em seus olhos foi tudo o que ela precisava para continuar na luta. Talvez o perdão não fosse uma linha reta, talvez fosse uma estrada cheia de curvas, mas aquele momento, aquela pequena chance, era tudo o que ela precisava para acreditar que, sim, a reconstrução era possível. Maria acordou naquela manhã com o coração apertado, como se carregasse um peso invisível sobre os ombros. O sol brilhava intensamente lá fora, mas para ela, aquele dia parecia mais uma nuvem escura que se aproximava. Havia algo no ar, uma sensação de que algo importante estava prestes a acontecer, mas não sabia exatamente o que. Só sabia que, de algum modo, aquele seria o dia em que a vida deles tomaria um novo rumo, para o bem ou para o mal. Ela olhou para o relógio e viu que já era tarde. Mário havia se trancado em seu quarto desde a noite anterior, sem dizer uma palavra. Maria não sabia se ele estava apenas refletindo sobre tudo o que tinha acontecido ou se, de fato, estava cada vez mais se afastando dela. Mas, como sempre, ela não poderia fazer nada senão esperar e tentar fazer sua parte. Ela não sabia como, mas sabia que precisava fazer algo para provar, mais uma vez, que estava disposta a recomeçar. O cheiro do café recém-passado invadiu a cozinha, e Maria preparou a refeição em silêncio. As coisas ainda estavam difíceis entre ela e Mário, mas, aos poucos, ela percebia que algo estava mudando. Ele já não a olhava com tanto rancor, e a cada gesto simples de carinho, como preparar a comida ou perguntar se ele estava bem, ela sentia que a barreira de desconfiança estava começando a se desmanchar, ainda que de forma muito lenta. Maria sabia que o tempo estava passando, e que as palavras ainda não tinham sido suficientes para reconquistar o coração de Mário. Ela precisava mais. Ela sabia que ele estava à beira de uma decisão importante, e se não tomasse uma atitude, o abismo entre eles poderia se expandir ainda mais. Depois de um café rápido, Maria decidiu ir até o quarto de Mário. Ela tocou a porta suavemente e esperou um momento. Não houve resposta. Ela hesitou por um segundo e, então, decidiu entrar. Encontrou Mário sentado na beirada da cama, olhando para a janela, com os olhos distantes, como se estivesse perdido em seus próprios pensamentos. Quando ele percebeu que ela estava ali, não disse nada. Apenas levantou a cabeça lentamente e a olhou de forma quase desinteressada. Maria se aproximou e se sentou ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. Não queria pressioná-lo, mas sentia que precisava dizer algo, precisava tentar mais uma vez. Ela olhou para Mário com os olhos cheios de sinceridade, buscando uma resposta, mesmo que essa fosse dolorosa. Mário, eu sei que você está com raiva de mim. Eu sei que você tem razões para se sentir assim. Mas eu só quero que você saiba que eu estou aqui, com todo o meu coração, para tentar ser a mãe que você sempre mereceu. Eu sei que não posso apagar o que aconteceu, mas eu posso mudar, posso ser melhor para você. Eu só preciso de uma chance para te mostrar. Mário não disse nada, mas o silêncio entre eles era diferente. Era um silêncio mais suave, menos pesado. Ele não parecia mais tão fechado, embora ainda houvesse uma camada de desconfiança em seu olhar. Mas Maria sabia que, ao menos, ele estava ouvindo. E isso, por si só, já era um progresso. Você ainda tem raiva de mim, Mário? Ela perguntou, com a voz um pouco mais firme, mas sem forçar. Você ainda me vê como aquela mulher que te deixou na mata e te abandonou? Eu sou isso para você. Mário ficou em silêncio por um momento. Sua respiração estava tranquila, mas seu olhar ainda refletia um oceano de sentimentos confusos. Ele finalmente falou, mas suas palavras estavam carregadas de dor e frustração. Eu não sei o que você espera, mãe. Eu ainda me lembro do que aconteceu, e dói, toda vez que penso nisso. Eu me sinto, não sei,
Não me sinto completo, não me sinto inteiro. Parte de mim ainda está naquelas árvores, naquelas sombras. Parte de mim ainda sente aquele abandono. Eu não sei como posso perdoar isso. Mas eu também sei que você está tentando, e isso, por mais difícil que seja, me dá um pouco de esperança. Maria sentiu uma dor profunda no peito, mas também uma leve esperança. Mário ainda não estava pronto para perdoá-la, mas, ao menos, ele estava começando a admitir a complexidade dos sentimentos que carregava. Ele estava reconhecendo que o processo de cura não seria simples, mas que, de alguma forma, ele estava disposto a dar uma chance ao que estava por vir. Ela olhou para ele e, com uma voz suave, respondeu: "Eu entendo, Mário. Eu entendo que não é fácil, e eu nunca vou pedir que você me perdoe sem que eu tenha demonstrado, ao longo do tempo, que sou merecedora disso. Mas eu te prometo que vou continuar tentando. E espero, de coração, que um dia, você possa olhar para mim e me ver como a mãe que, por tanto tempo, você não pôde ter. Eu sei que não será rápido, mas vou estar aqui, esperando pacientemente, até você me dar a chance de te mostrar o quanto eu te amo." Mário ficou em silêncio novamente, mas dessa vez o silêncio não era tão opressor. Era como se ele estivesse processando as palavras de Maria, ponderando as possibilidades. Era um silêncio cheio de nuances, cheio de promessas não ditas. Ele olhou para ela, e pela primeira vez em muito tempo, seus olhos estavam mais suaves, menos fechados. Algo dentro dele estava mudando, e ele sabia disso. O que isso significava, ainda não sabia. Mas, algo dentro dele, algo muito profundo, estava começando a derreter. Aquelas palavras de Maria, sua sinceridade, sua dor e seu desejo de mudar, tudo isso estava chegando a ele. A barreira que ele havia construído para se proteger da dor estava começando a ceder. Maria não sabia o que o futuro lhes reservava, mas naquele momento, ela sentiu que havia dado o passo certo. Ela não tinha todas as respostas, e Mário ainda não estava pronto para oferecer-lhe o perdão que ela tanto desejava. Mas, naquele momento, eles estavam mais próximos do que nunca de uma possível reconciliação. Era uma pequena luz no fim de um túnel escuro, e Maria estava disposta a seguir em frente, com fé de que, um dia, seu filho poderia finalmente vê-la como ela realmente era, uma mãe disposta a lutar por ele, independentemente dos erros cometidos no passado. O tempo havia passado, mas o caminho de reconciliação ainda era tortuoso. Maria e Mário, embora mais próximos do que jamais estiveram antes, ainda carregavam as marcas profundas de um passado que se recusava a ser apagado. No entanto, havia algo em suas vidas que, lentamente, estava começando a curar as feridas. A paciência, o esforço e a vontade inabalável de reconstruir o que parecia irremediável. Naquela manhã, Maria acordou com o coração mais leve do que nos dias anteriores. O sol já estava alto no céu, iluminando a casa com sua luz suave e acolhedora. Ela sentia que, apesar de todas as dificuldades, algo dentro dela estava diferente, mais sereno. Ela havia chegado a um ponto em que sabia que, independentemente do que acontecesse, ela havia dado o melhor de si. Agora, só restava esperar que o perdão de Mário pudesse florescer da maneira que fosse mais natural para ele. Quando Maria entrou na sala de estar, Mário estava ali, como sempre, sentado em seu canto, mas hoje algo era diferente. Ele não estava tão fechado, tão distante. Havia um brilho nos seus olhos, como se ele estivesse mais presente, mais disposto a aceitar a ideia de que a dor poderia um dia ser substituída por algo mais suave, mais tranquilo. Aquele momento, que tanto demorou para chegar, finalmente havia chegado. Maria se aproximou dele lentamente, sentindo o peso das palavras que precisava dizer. Não eram palavras fáceis, mas eram necessárias. Ela se ajoelhou na frente dele e olhou em seus olhos, os mesmos olhos que um dia a olhavam com tanto rancor, com tanta dor. Mas agora, eles estavam diferentes. Menos amargurados. Menos rancorosos. Havia algo mais ali. Algo que Maria ainda não sabia exatamente como explicar, mas que sentia em cada fibra do seu ser. "Mário", disse ela, a voz baixa, mas firme. "Eu sei que a jornada foi longa e difícil. Eu sei que, para você, nem tudo será esquecido tão facilmente. Mas eu quero que saiba que, por mais que eu tenha falhado no passado, estou aqui. Sempre estarei aqui, para você. E, acima de tudo, eu quero ser a mãe que você merece.
Eu não espero que me perdoe imediatamente, mas eu espero que um dia você possa olhar para mim e ver não a mulher que cometeu erros, mas a mãe que, todos os dias, lutou para se tornar alguém melhor para você. Mário ficou em silêncio por alguns momentos, e o silêncio parecia pesar mais do que qualquer palavra. Ele olhou para ela com uma expressão serena, mas cheia de sentimentos conflitantes. Não havia mais raiva. Não havia mais mágoa. Mas, no fundo de seu coração, Mário ainda sentia uma resistência, algo que o impedia de dar o passo final em direção ao perdão. Ele sabia que não podia apagar o passado, mas a ideia de seguir em frente era, ao mesmo tempo, assustadora e libertadora. Finalmente, Mário falou, e sua voz estava mais suave do que Maria esperava. Mãe, eu não sei o que o futuro vai nos reservar. Eu não sei se vou conseguir te perdoar completamente. Mas o que eu sei é que, hoje, vejo você de uma maneira diferente. Vejo que, por mais que tenha falhado no passado, você está tentando. E isso significa algo para mim. Significa que você ainda me ama. E, por mais difícil que seja, eu também te amo, mãe. Maria sentiu uma onda de emoção tomar conta de seu peito. Lágrimas se formaram em seus olhos, mas elas conteve, não querendo demonstrar fraqueza, mas sim a força que sentia por dentro. Eu te amo, Mário. E, mais do que qualquer coisa, eu só quero que você seja feliz. Que você se sinta seguro para viver sua vida, sem as sombras do passado te assombrando. Mário a olhou e, pela primeira vez, ela viu em seus olhos uma aceitação. Não era um perdão completo, mas era o começo de algo novo. Algo que, de alguma forma, os uniria, como mãe e filho, novamente. O processo seria longo, as cicatrizes não desapareceriam da noite para o dia, mas a jornada para a cura havia começado. Eu acho que estou pronto para tentar, mãe, Mário disse, e essas palavras significaram mais para ela do que qualquer outra coisa que ele pudesse ter dito. Ele se levantou lentamente e, com um gesto hesitante, mas cheio de sinceridade, a abraçou. O abraço foi longo, demorado, como se os dois estivessem tentando transmitir 1 milhão de sentimentos que palavras não poderiam explicar. Ao se afastarem, Mário sorriu, um sorriso genuíno, que não vinha de um esforço ou de uma obrigação. Era um sorriso de alívio, de aceitação. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas acho que, juntos, podemos descobrir. Maria sorriu de volta, sentindo uma paz que há muito tempo não experimentava. Eles estavam começando, mais uma vez, uma nova fase em sua vida, não apenas como mãe e filho, mas como duas pessoas que aprenderam a se aceitar, a respeitar as falhas e as dificuldades, e a dar a si mesmas a chance de crescer. E assim, naquele momento, Maria e Mário sabiam que o amor, por mais conturbado que fosse, sempre teria a capacidade de renascer. O perdão não seria uma linha reta, mas com cada pequeno gesto, com cada palavra sincera, eles estavam construindo algo mais forte, mais duradouro, do que qualquer rancor ou dor. Era o começo de uma nova história. Uma história de esperança, de superação e de amor. E, no fim, Maria sabia que, apesar de todos os erros do passado, ela havia encontrado a verdadeira recompensa. O retorno do seu filho, não apenas como uma parte de sua vida, mas como alguém que ela poderia, finalmente, abraçar e dizer: estamos juntos, de verdade, agora. Fim. Se você chegou até o final, comente avistado, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.